Alô você, muito boa tarde. Estamos de volta aqui com o programa De Cara com a Imprensa, depois de um certo tempo afastados, né? E hoje temos um programa muito especial. Eu vou entrevistar o Arion Toledo Cavalheiro Júnior, que é cartorário aqui em Francisco Beltrão, conhecido de muita gente, e fez uma aventura muito importante na sua vida nos últimos dias. Um caminho de mais de 800 quilômetros para Santiago da Compostela, ali um caminho que muita gente sabe que existe, um caminho místico, né? Uma viagem que muita gente faz e que realmente é muito importante. Então o Arion vai conversar conosco sobre a viagem logo depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa, neste sábado, aqui pela TV Beltrão. O nosso entrevistado de hoje é o Arion Cavalheiro, que fez essa viagem, como eu falei no bloco anterior, na abertura do programa, para Santiago da Compostela. Arion, boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Beltrão. Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Beltrão. É um prazer muito grande e uma honra, um orgulho estar ao seu lado e poder contar um pouquinho dessa trajetória, dessa caminhada, dessa jornada que eu pude realizar até Santiago de Compostela. Por que você resolveu fazer essa viagem? Pois é, Marcelo. Essa pergunta eu também me fiz antes de partir para lá. Porque tudo tem um porquê na vida e eu não entendia o porquê que tinha me despertado isso. Todo final de ano eu tenho uma mania de escrever um bilhetinho. No último dia mesmo, final de tarde, do dia 31 de dezembro, eu escrevo um bilhetinho e coloco na minha carteira dizendo o que eu quero realizar naquele ano. E, como de costume, no final de 2012, eu peguei o bilhetinho para ler. Porque eu só leio no último dia também, eu não vou lendo durante o ano. Aí eu fui ler aquele bilhetinho de tudo que eu tinha programado para 2012, algumas coisas se realizam, outras não, porque eu não sei o que está escrito, vou lembrar só depois. E não consegui escrever o bilhetinho de 2013. Foi estranho, porque há vários anos eu fazia isso e não consegui escrever. Não sabia o que queria para 2013? Não vinha. Falei, não, depois eu escrevo, daqui a pouco eu escrevo, e passou meia-noite, e no dia seguinte eu não escrevi e fiquei sem escrever. Até que no primeiro domingo do ano, assistindo um programa esportivo na TV, apareceu o técnico de vôlei, Zé Roberto Guimarães. Técnico de vôlei feminino, né? Isso, das meninas. E ele fez o caminho. E até a repórter perguntou, falou, você fez o caminho e tal, e ele falou assim, fiz tal, blá, 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 mas não contou muito. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Deu estalo naquele momento. Naquele momento eu falei, é isso que eu vou fazer. E pus na minha cabeça que eu ia fazer em 2013 aquele caminho. E eu falei, eu preciso de alguém para me acompanhar. Quem? Meu cunhado. Aí eu falei, Clodo, eu decidi, eu vou fazer o caminho de Santiago e você vai fazer comigo. Ele falou, topado. Topou na hora, né? Topou na hora. Ele falou, só convença a tua irmã. O resto tá feito. E foi assim, a gente decidiu isso em janeiro, começou a ver a situação. O melhor período era agosto mesmo para ir. E a gente foi finalzinho de para quem está acompanhando a gente aqui, fazer o caminho a pé, né? 800 por quilômetro a pé, não é brincadeira, não é de ônibus, não é nada. Então, para você fisicamente pensar, se preparar, encarar, será que vou conseguir? Como é que ficou a tua cabeça nesse preparo aí para ir para Compostela? Marcel, o grande preparo que a gente tem que ter para fazer esse caminho, porque são 820 quilômetros, como você falou. Então a média é de 27, 28 quilômetros por dia. Tem dias que você faz 35, tem dias que você faz 21, 22. E sempre que a gente chega numa cidade, a gente quer conhecer a cidade, então continua andando na cidade. Então, o preparo maior, claro, eu me preparei durante 3 meses, um pouco também, não muito assim, mas fisicamente. Comecei a andar na rua, coisa que eu não fazia.
né? Comecei a me preparar com mochila, andar com peso nas costas. O peso que usar no caminho, né? Porque a gente só leva uma mochila nas costas e vai andar. Mas o grande preparo, e isso consegui fazer bem tranquilo, foi o preparo psicológico, o emocional. Se a gente está com a cabeça preparada para fazer o caminho, qualquer pessoa faz o caminho. Fisicamente, todo mundo tem condições. Por quê? Porque cada um faz o seu ritmo o caminho, né? Cada um faz da forma com que acha melhor. Pode demorar mais dias, menos dias, mais horas andando no dia. Ficar se matando, castigando demais o corpo, né? Então você vai dentro dos seus limites. Senão porque daí se tornaria um sacrifício que não valeria a pena, né? E não vence. Não vence, Não vence porque o corpo ele vai sentindo e vai estourando, né? Então, o principal mesmo é com que a gente tenha o preparo psicológico. Se a cabeça, o emocional tiver preparado, a gente realiza o caminho. Eu li um livro de um amigo meu que é jornalista em Criciúma, Santa Catarina, o Manuel Mendes, e ele fez 2 vezes já o caminho. Ele escreveu um livro muito importante, muito além da Compostela, se chama O Caminho. E eu me apaixonei tanto pelo caminho, por essa aventura. Eu li 2 vezes o mesmo livro. E ele conta muito das pousadas, dos albergues. Vocês falassem dessa situação. Chegou lá, não sei que hora da tarde, 4, 5 horas, cansado, morto de canseira, e vai achar um lugar para dormir, muitas vezes coletivo, cheio de gente dormindo junto. O mais comum no caminho são os albergues. Então, claro que não é todo lugar que tem muitas camas. Então as pessoas sempre tendem a chegar mais cedo no local para conseguir lugar para dormir. Senão ele vai ter que andar até o próximo pueblo, que é mais 4, 5 quilômetros para frente. E já não tá. Já abusar da sorte e ver se também vai ter lugar lá. Então as pessoas começam a andar às 6 horas da manhã. Porque não tem como você deixar reservado o lugar lá para frente? Não, o albergue não reserva. Não reserva nada. Albergue não reserva. Então você tem que chegar e ver se tem um lugar. Você chega lá cansado e pergunta, tem um lugar para mim? Tem um lugar para ti. Então vou ficar aqui e tal. Aí ali é um mini mundo, porque tem pessoas de todas as partes do mundo que se encontram dentro daquele albergue, que nunca se viram antes, e que começam a trocar experiências e todo mundo tem um porquê de estar fazendo aquele caminho. Todo mundo tem um motivo de estar uma curiosidade que eu tenho ali, ó. No livro do Manuel Mendes, ele não esclareceu isso aqui. A gente tem uma dificuldade aqui na nossa região, em qualquer lugar, você dormir no meio de um monte de gente estranho, ser assaltado, uma coisa outra, e esse pessoal está imbuído de um propósito diferente, né? Exatamente. O espírito que tem dentro do caminho é muito lindo. É todo mundo solidário, todo mundo fraterno. Então, se você percebe que tem alguém com alguma dificuldade, você chega naquela pessoa, alguém já está chegando naquela pessoa para ajudar. As pessoas tiram uma blusa para dar para outra pessoa, as pessoas tiram o calçado para dar para outra pessoa. Eu tive uma experiência de um brasileiro, um menino, Lucas. Ele está morando em Valência e eu encontrei com ele na cidade de Los Arcos. E a gente não se conhecia. Daí, brasileiro, brasileiro, tal, não sei o que. Eu andava com a bandeirinha do Brasil costurada na minha mochila. Pois é, daí conversando com ele, ele estava de Havaiana e os pés sangrando, cheio de bolha e sangrando de muita bolha estourada. E ele falou assim: eu fiz os últimos 4 quilômetros aqui de Havaiana, porque minha botinha não consigo, ela está acabando com o meu pé. E era uma cidade pequena. E daí o dia seguinte a jornada era de mais de 30 quilômetros até Logronho. E ele falou: não, eu vou até Logronho e lá eu compro um tênis para mim, uma outra botinha, alguma coisa. Eu falei: mas rapaz, você não vai conseguir chegar lá de Havaiana. Aquele piso é terra, é pedra e tudo, não vai conseguir chegar. Que número que você calça? Eu calço 39, 40. Falei: é o meu número. Você vai com um tênis que eu tenho sobrando aqui, ó, na minha mochila. E eu peguei e tirei o tênis, dei para ele. Ele colocou aquilo e falou assim: mas quanto você quer nesse tênis? Ele falou: não, você vai até Logronho com esse tênis. Mas e você? Eu falei: não, a minha botinha tá ótima. Estava dando conta do recado, né? Aqui, ó. Você vai com o meu tênis para Logronho.
ele fez o caminho, a gente não foi junto, ele saiu num horário, eu saí no outro horário, a gente se encontrou na Praça de Logronha, ele me devolveu o tênis, comprou um outro, e ele continuou fazendo o caminho dele separado da gente. Ele chegou um dia antes até em Compostela. Mas ele, eu tinha um número de telefone espanhol e ele também estava com um número de telefone espanhol. Então, volta e meia a gente se falava. E ele, para você ver como é fraterno esse caminho, ele me ligava, perguntando onde é que eu estava, se eu estava bem, como é que eu estava. E ele falou, olha, eu ia para Portugal, mas eu vou esperar você chegar. Eu vou te esperar na frente da catedral, porque eu quero te dar um abraço na frente da catedral. Emocionante, porque você salvou um peregrino na caminhada. E eu devo a minha caminhada a você. E ele me esperou em frente à catedral, e eu tenho a foto de eu ganhando o abraço dele em frente à catedral. Então, esse espírito de solidariedade é uma coisa que você sente no caminho o tempo inteiro. As pessoas perguntando, as pessoas chegam em você, Marcel, e começam a contar a história dele. Mas o meu inglês é tupiniquim, eu entendo mais ou menos e falo quase nada. Você defende. E as pessoas vêm e começam a contar e conversar, porque o idioma do caminho não é espanhol. Você está na Espanha, mas o caminho, como é gente do mundo inteiro... É o mundo que está lá, né? O idioma é o inglês. E eles tentam se comunicar, querem contar a história deles, e eles seguem, depois de 2, 3 horas ficar ao seu lado, eles seguem felizes, porque ele te contou o problema dele, ele queria te contar. Ele vai embora. Todo mundo que faz o caminho, né? Normalmente a pessoa tem uma carga, né, de energia negativa que a gente acumulou durante a vida toda, né? Então ele vem te contar, está descarregando aquela... E no dia seguinte ele me encontra, tinha um escocês, que ele estava andando com a esposa tadinha, o pé dela era pura bolha também. Ela não conseguia andar, ela ia se arrastando. Mas ele gostou tanto de andar junto comigo, ele me via assim, ele falava, Brazilian, Brazilian, e vinha atrás de mim. E ficava contando, e falava isso, e falava daquilo, dos problemas dele. Ele trabalhava numa empresa petrolífera, não sei o que, contando os problemas. E aquilo emocionava ele. E eu, com o pouco que eu me expressava com ele, porque ele falava um pouco em espanhol, um pouco em inglês misturado, o pouco que eu me expressava para ele foi ótimo. Ele me deu uma... Daí quando a esposa dele não conseguiu mais seguir o caminho. Não tinha mais condições. Aí a gente tomou um café da manhã junto num albergue e ele me deu um abraço emocionado. Ele falou assim, a gente não vai mais se ver. Realmente então siga o teu caminho. Fez uma amizade que nunca mais verá a pessoa, talvez, né? E sabe, até eu falei pro meu cunhado, eu não sei o que ele viu. Ele gostou de você, ele falava. Ele gostou de você, porque... É assim, as pessoas vão chegando, conversando e saindo, e cada um tem uma história. Encontrei uma brasileira, a Beta. Ela, em 2004, ela ficou 34 dias sem andar. Travaram as pernas, diziam que ela tinha... Como é que é o nome daquela... Trombose? Não, era... Esqueci o nome da esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Ela tinha esclerose múltipla. E ela foi internada, tal, ia fazer cirurgia, depois aconteceu um negócio na vida dela, espiritual, tal, e ela voltou a andar. Fez uma cirurgia espírita e voltou a andar. Ela falou assim, Deus me deu a oportunidade de andar de novo. E eu vou andar por esse mundo agora fora. Ela é aposentada. Ela falou, agora eu vou andar, porque Deus me deu a oportunidade de andar de novo. Então a condição física dela era precária. Mas ela ia devagarinho, encontrei com ela 3 dias no caminho, depois a gente foi embora mas ela ia andando devagarinho com aquele stickzinho dela, segurando o corpinho. Em algum momento da viagem, Ariel, não te passou pela cabeça o que eu estou fazendo aqui? Você questionar? Por que eu estou aqui? Caminhando, sofrendo? Não dá um nó na cabeça da pessoa às vezes? Marcel, imagine você andando na média de 6 a 7 horas por dia. Eu fui com o meu cunhado, mas a gente não ficava lado a lado andando. A gente andava com uma distânciazinha de 20, 30, 50 metros um do outro, pra gente refletir mesmo. Então, imagine você andando 6, 7 horas por dia, pensando. E você não precisa falar, não, hoje eu vou pensar em tal coisa. Não, as coisas começam a fluir na tua cabeça. O caminho começa a circular na tua cabeça.
Então, aquilo que acontece na tua vida, que já aconteceu, tudo que você passou, e aí você vai fazendo N questionamentos. E o maior que você faz é isso, você fala, mas o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Eu estou com a minha família lá do outro lado do oceano, eu estou longe do meu trabalho, vou ficar 40 dias longe de todo mundo, para andar. No começo você começa a se questionar. As questões vêm, mas as respostas não param de vir para você. As provações que você passa naquele caminho são provações... jamais você vai passar isso vivendo a tua rotina diária. Jamais você vai conseguir passar por provações que você passa lá no caminho, trabalhando aqui como você está, como eu estou. Celular tocando, carro, trânsito, um monte de coisa, né? Internet, telefone, carro e buzina e não sei o que, e horário, você sempre olhando o relógio e tal. A rotina da gente não permite com que a gente reflita a vida. E lá você tem 24 horas por dia para refletir. Pois bem, eu tenho que ir para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa aqui pela TV Beltrão. Hoje eu recebo com muita satisfação meu amigo de muitos anos, o Arion Toledo Cavalheiro, que fez o caminho de Santiago da Compostela. Arion, eu quero nesse bloco agora que você me descreva, escolha o dia que você quiser, um dia de caminhada desde levantar, tomar banho, sei lá o quê. Me descreva um dia de caminhada, diga se você achar melhor. Bom, cada dia, Marcel, é uma história completamente diferente da outra. Mas eu vou escolher então para te contar um dia que me deu até um certo medo de continuar pelo tempo que estava. Chovendo? Chuva. Nós chegamos num lugarejo, não pode se chamar de cidade, 8, 10 casas que tem ali, e lá nós encontramos o albergue para dormir. Chegamos já cansados naquele dia. O lugar se chama Fonsebadon. E nesse livro que você leu, pode ter certeza que Fonsebadon aparece, porque o Fonsebadon seria o lado negro do caminho. Todo mundo põe Fonsebadon como uma parte escura, porque ele é carregado. E não podia ser um dia pior de clima, porque como já é carregado o local, ainda você chega com um temporal, um frio, é alto, então muito vento. E a gente dormiu nesse albergue, ele é um sótão de uma casa, então telhadinho assim, e eles jogam colchões lá nesse sótão. E nós dormimos com a cabeça encostada na paredinha, mas a parede do início do telhado era isso aqui, o telhado faz assim, né? Então, deitado ali, você escutava aquelas trovoadas à noite e aquela chuva forte caindo em cima do telhado, e escutava o barulho do vento, assobiando aquilo. E eu não conseguia dormir aquela madrugada direito. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou levantar e andar nesse tempo? Sem dormir? Sem dormir! Eu falei, acho que eu vou ficar bem quietinho, deitado aqui assim, eu vou esperar esse troço passar. E não passava. Não passava, e as pessoas no albergue, começa 5 e pouco, começa o pessoal a se mexer para querer andar. Eles vão saindo para andar. E a gente nunca foi de sair cedo assim para andar. A gente sempre saía às 8 horas da manhã, depois que começava a clarear. 7h40, 8 horas a gente saía para andar. Eu não gostava muito de andar essa parte do escuro, porque você está no meio do mato. E você tem que seguir só uma flechinha amarela, é a única coisa que tem. Pintada numa pedra ou coisa parecida. Então é fácil de se perder no escuro. E aquela manhã todo mundo saiu do albergue e ficamos nós dois, eu e meu cunhado. Falei, e agora? Vamos ter que andar. Não tem jeito. E aquilo não clareava de jeito nenhum, e chuva, e vento, e frio.
tomamos um micro café ali, capa de chuva e pega o trecho. E aí começamos a andar. Aí, muita chuva até chegar 2 km, 3 km para frente na Cruz de Ferro. E a Cruz de Ferro, ela é mística e mítica. Lá tem uma história de que a gente deve sair da nossa casa com uma pedrinha e levar para a viagem. E fazer esse trajeto que até lá, andando, a gente já andou 600 km até a Cruz de Ferro. Passando bem da metade já. Já foi o 24º dia de caminhada nossa que nós chegamos na Cruz de Ferro. E aí você pega essa pedrinha que você levou daqui e deposita no pé da cruz e diz, olha, o problema que eu tenho na minha vida, assim, assado, que é uma pedra no meu caminho, eu estou deixando essa pedra agora aqui e eu vou continuar a minha vida, vou continuar a minha caminhada, deixando esse meu problema para trás. E nós chegamos lá com aquele ambiente fechado e chuva, até chegarmos ali, ela foi diminuindo e ela se tornou assim uma garoazinha naquele momento. E aí eu pensei, eu falei, poxa vida, o clima está ideal. Por quê? Porque eu vou deixar essa pedra aqui, ó, e ela precisa de chuva para que crie raiz esse meu problema e ele fique aqui, agarrado nessa terra aqui, que crie raiz e aqui ele se fixe. Então essa chuva veio justamente para que ele pudesse brotar e ficar por aqui. E tinha um clarão atrás. Tinha chuva, mas dava para ver um pouquinho, dava para ver um pouco do céu azul lá. Eu falei, aquela luz que está vindo de lá é a luz que precisa para fazer esse problema florescer. Ele vai se transformar numa coisa boa. E essa coisa boa é que eu vou levar para frente. E aquele dia eu segui o caminho, pensando naquilo que havia ficado para trás. E eu não levei só uma pedrinha minha, eu levei da minha família, deixei lá os probleminhas deles também, tá? De umas outras pessoas que eu tenho um carinho especial, levei, pus lá e segui o caminho. E segui o caminho pensando naquilo que havia deixado lá, no alívio que eu estava deixando para trás. E uma coisa aconteceu bonita naquele dia. A pedrinha que eu levei, a minha, para deixar lá, eu estou contando isso aqui. Não contei em casa ainda, vou ter que contar antes de... Antes que o programa vá para o ar, eu tenho que contar para a esposa. Eu falei, eu não vou deixar minha pedrinha aqui. Eu não vou. Por que eu não vou deixar? Porque nesses 600 quilômetros que eu andei carregando a pedra, eu falei, poxa, eu sou uma pessoa iluminada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu não tenho o porquê deixar isso aqui. Graças a Deus, eu tenho tudo que uma pessoa pode ter na vida. Eu tenho mais do que eu mereço na vida. Eu tenho uma família maravilhosa, um trabalho, eu tenho amor, tenho carinho, tenho amigos, tenho a felicidade. Eu não vou deixar problema aqui. Mas eu sei que eu tenho os meus defeitos. Só que defeito não é problema, ele não tem que ficar aqui. Então eu vou fazer o meu caminho e eu já sei onde é que eu vou deixar essa pedra. Eu vou deixar na Catedral de Santiago de Compostela. Porque eu estou deixando lá os meus problemas e depois dessa caminhada eu serei uma nova pessoa. Interessante que esse questionamento todo, a pedra, deixa, não deixa, né? Tu na tua cabeça, sem falar com ninguém, sem combinar com ninguém, nada. Nada! Nada! É uma coisa que... É o caminho que faz isso com você. O caminho é maravilhoso, o caminho te traz questionamentos, o caminho te traz respostas, te traz coisas impressionantes. Você se emociona andando sozinho. Você pediu para eu contar um dia, mas teve um outro dia que eu acordei, eu até postei isso no meu Face lá. Eu acordei mal, sentindo muita saudade de casa, muita saudade, um aperto no coração. E se a cabeça não está bem, o corpo padece. E o corpo começou a doer e cansar, e eu andando, e eu chorei durante 8, 10 quilômetros.
Algumas pessoas passavam e olhavam, assim, aquele dia eu fiz um caminho um pouco mais lento, né? As pessoas olhavam e eu chorava. Eu chorava, chorei. 8, 10 quilômetros eu fazia isso em 2 horas, chorei 2 horas. Mas quanto que você descarregou com esse choro, né? De repente eu tinha que chegar, existia antigamente os hospitais, que eram para os peregrinos da Idade Média, tudo, eles eram tratados ali, as pessoas. E hoje são voluntários que ficam ali, eles carimbam a credencial, dizendo que você está fazendo o caminho, e eles te dão um chá, um café, uma bolacha, tem um banco para você sentar, tem uma sombra, você está ali dentro. Tenho 5 ou 6 só no caminho inteiro hoje. E eu cheguei num desses. E entrei para carimbar. O ambiente era tão... Veja, eu cheguei chorando. O ambiente era tão bom, tão leve. Eu me senti tão bem lá dentro. Uma italiana me recebeu. Aí eu falei que era do Brasil, tal, não sei o quê. Começou a conversar comigo. Eu fiquei tão leve, eu saí depois de 15 minutos lá de dentro tão bem, que eu fiz o caminho o resto do dia inteiro. Então, essas coisas que vão acontecendo dentro do teu dia, você não programa, você não sabe o que vem, mas vem. Coisa muito interessante, né? O caminho cheio de gente andando, né? Conhecendo pessoas? Assim, por exemplo, nós fizemos o caminho inteiro, são 820. A gente sai do sul da França, a cidade chama-se Saint-Jean-Pied-de-Pont. Você sai de lá. São 20 quilômetros só de França, daí já entra em Roncesvalles, atravessa os Pirineus, que é como se fosse a Cordilheira dos Andes, aqui é alto, e chega em Roncesvalles já na Espanha, e depois vai fazendo ali. Muitas pessoas entram no caminho em Roncesvalles, depois entram em Pamplona, nas cidades maiores, em León, em Burgos. Tem pessoas que fazem 300 quilômetros, tem pessoas que fazem 200, tem pessoas que fazem 500. Tem pessoas que entram lá com o intuito de fazer os 800 e fazem 100, 150, não conseguem andar mais, não conseguem ir para frente. Então os 820 são poucas que fazem o trecho. Poucos concluem os 820. Os franceses, por exemplo, eles fazem como pagar promessa, atravessar os Pirineus. Então o primeiro dia você olha e fala, nossa, mas tem umas 300, 400 pessoas saindo aqui hoje. Mas é que eles só fazem o primeiro percurso. E é no final de semana que eles gostam de fazer para... Né? Então eles saem na quinta, sexta de casa, fazem ali e tal, domingo voltam para casa. Então, pagar promessa. Eles fazem um dia só, atravessar os Pirineus. Outras pessoas fazem o seguinte, moram na Europa e eles saem do país dele, andam 10 dias ou uma semana e voltam para o país deles. Aí, no ano seguinte, ele continua dali onde ele parou. Anda mais uma semana e volta para o país dele. Muito interessante também isso aí, Também né? interessante, é uma forma de... Então, cada um faz o seu caminho. Muito interessante. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco desse programa que estou fazendo aqui com o Arion Cavaleiro, falando dessa experiência maravilhosa que é essa viagem a Santiago de Compostela, na Espanha. Estamos de volta aqui pela TV Beltrão com o programa De Cara com a Imprensa. Hoje estamos conversando com o Arion Cavaleiro sobre essa viagem que ele fez aí para Santiago da Compostela. Para o nosso telespectador entender o que é o caminho, por que surgiu, de onde surgiu, o que é, o que quer dizer isso, porque afinal de contas o que tem de tão místico nisso aí que todo mundo vai para lá? Santiago é o apóstolo Tiago, né? Ele fez esse caminho, né? Então a história do caminho começa com o apóstolo Tiago, que ele morreu e foi... Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morreu decapitado e foi sepultado em Jerusalém. Mas ele havia evangelizado toda a região da Galícia, que é ali o norte da Espanha. Quando houve a invasão de Jerusalém, 2 seguidores dele, os 2 discípulos, o Atanásio e o Teodoro, pegaram o corpo dele de lá, decapitado, deixaram a cabeça e levaram num barco
para outro lugar. E nunca mais se soube aonde estava o corpo do apóstolo Tiago. Até que em 813, no ano de 813, um ermitão que vivia lá na Galícia, numa noite, viu um facho de luz saindo das estrelas num local lá, e ele foi até esse local. Chegando lá, ele encontrou um esqueleto humano, avisou o rei, na época, o rei avisou o Papa, e o Papa estava atrás do corpo do apóstolo Tiago. Todos os papas que o antecederam queriam saber onde é que estava o corpo do apóstolo, mas ninguém sabia que era. Aí quando chegaram e viram a ossada, tinha essa cruz, que essa cruz aqui é a cruz de Santiago. E aquela cruz de ferro que, pelas fotos que eu vi, onde se deixa, que deixa a pedra, é nesse formato, né? Não, mas não é essa aqui. Não é essa aí? Não, ela não representa. Mas essa cruz aqui é a cruz de Santiago. E essa cruz estava junto com o corpo. O corpo não, com a ossada. E aí o Papa então disse, é o corpo do apóstolo Tiago. E com isso, naquele local, que era um campo e foi iluminado pelas estrelas, que foi localizado o corpo, então chamado Campo de Estrelas, ou seja, Compostela. Então eles criaram a catedral, a igreja, construíram a igreja, bem naquele local onde foi achado o corpo dele. A Catedral de Santiago de Compostela. Essa catedral hoje ela fica onde? No centro da cidade? Fica no centro, no casco antigo, que eles chamam, que é o lado antigo da cidade. Tem o lado moderno. A cidade se criou em volta da igreja? Não existia nada, era um campo. Daí eles fizeram a igreja e o povo foi construindo em volta e criou a cidade. E já desde 813 espalhou a notícia, o Papa espalhou a notícia que acharam o corpo do apóstolo, e então começou a peregrinação para que fossem até lá e vissem lá os restos mortais do apóstolo. Então, o pessoal saía de Jerusalém ou de outros lugares e iam até lá para ver o corpo do apóstolo Tiago. E essa concha virou um símbolo. Então quem faz o caminho é o peregrino ou o concheiro. O concheiro, quem é o concheiro? Por que a concha virou símbolo? Porque naquela época as pessoas falavam, eu fui lá em Santiago, mas como que vai provar que foi? Não tinha máquina fotográfica, não tinha internet, não tinha nada, não tinha como uma pessoa provar, dizia que ia. Então, a 70 quilômetros para frente de Santiago, da cidade de Santiago de Compostela, existe a cidade chamada Finisterra, que era o fim da Terra. Eles acreditavam que ali acabava o mundo, porque você chega ali e é o oceano para tudo que é lado. Então eles achavam que ali era o fim do mundo. E as pessoas então iam até Finisterra, pegavam uma concha lá no mar, na areia, e levavam, falavam, tá aqui, eu vim. Cheguei lá, eu vim de lá, tá aqui, a minha prova tá aqui, a minha concha. Então é o concheiro. E aí se tornou esse caminho tão místico e mítico que hoje milhares de pessoas fazem por ano, né? Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Esses pueblos, né? Povos, né? Isso. Em espanhol. Passaram a existir também através dos caminhantes. Era um caminho, não existia nada, né? Não existia nada, mas a agricultura é muito forte ali. Então os pastores da época, né, as pessoas lá na idade medieval, eles não tinham as casas nos seus sítios, nas suas fazendas, nas suas terras, como é aqui, por exemplo, que no Brasil as pessoas têm a sua sede, né, na fazenda, lá no sítio. Lá não, lá eles tinham medo de serem saqueados pelos mouros. Então eles têm as terras em volta, mas eles moravam tudo agrupadinho. Então eles formavam esses pueblos. Então à noite eles ficavam ali e durante o dia eles iam trabalhar. E à noite voltavam para lá. Então essas casas medievais, com paredes de pedra dessa espessura, assim, hoje estão lá abandonadas. A gente vê lá só as ruínas delas, assim, sabe? Muito bonito de ver, muito curioso, né? Porque a gente não tem isso aqui, né, no Brasil. Isso é construção de 1100, 1200, né? Século 11, 12, 13, 15. Então essas ruínas a gente não tem aqui no Brasil.
Então são coisas muito bonitas de ver. O que mudou na tua vida depois que você fez o caminho, agora voltando, uma semana aqui que está em casa e tal? Mudou alguma coisa no teu modo de pensar, no teu modo de encarar as pessoas, no modo de ver a vida? O que mudou para você? Marcelo, eu consegui, assim, na minha cabeça, eu consegui avaliar o caminho como um ciclo de vida em 33 dias, que foram os 33 dias que nós caminhamos. Um ciclo inteiro de vida. Por quê? Porque quando a gente começa o caminho, é como uma criancinha. Você quer ir, você quer andar, você quer conquistar o mundo. E as crianças são assim. Eles não têm o medo daquilo. Eles vão, de peito aberto, eles saem correndinho e vão desvendando, e tem degrau aqui, tem buraco lá, tem não sei o que aqui, eles vão andando e vão querendo chegar e vão descobrindo o mundo. E é assim que começa o caminho da gente. Sempre tem alguém que te protege. E ali na saída, sempre as pessoas te dão uma proteção maior e você também dá proteção para as pessoas, como se fossem os pais. Ainda bem que tem alguém que está sempre supervisionando, cheio de anjo da guarda, e cuida desse cara aí, porque ele é muito novinho ainda. Aí você acaba esse pedaço, aonde tem os Pirineus, daí Roncesvalles, chega em Pamplona, é um terreno muito acidentado. Pamplona é uma baita da cidade, né? Pamplona é onde tem as touradas, né? Eles soltam os touros naquelas ruas estreitas e corra, porque senão E aí, aí também o corpo da gente é que nem de criança. Você vai andando, você torceu o pezinho aqui, deu uma bolhazinha aqui, você não quer saber, você vai andando, é criança. É criança. Aí passa esses primeiros 5 dias de terreno ruim e tal, e você começa a entrar num terreno bem mais plano. Lá tem um planalto assim, você vai andando naquele negócio, é muito legal. Só que aí você entrou na fase da adolescência, da juventude. E aí eu tenho outro filho com 16 agora. E aí eu vejo as atitudes. Porque, veja, lá no primeiro trecho, você começa a andar. Ali é muito liso. Você não precisa ficar focando aonde você está pisando. Se tem buraco, se não tem buraco, se tem pedra, se não tem pedra. Não, é tudo plano, é um piso bom de andar. Você vai andando, você está tranquilo. O teu corpo está na adolescência. Você está ali nos 10, 12, 15 dias, 20 dias. Tá tranquilo. Até você chegar na terceira fase da viagem. Onde acabam essas retas e você começa a ter novamente bastante morro, muito morro. Você tem o Sebreiro, que é alto, tem o lugar da Cruz de Ferro, que é alto, o Alto do Perdão, que é bem alto também. Então, é muito relevo, muita subida, muita descida e muito caminho estreito, com pedra, com buraco. É a vida. É a vida. Você chegou, você alcançou a maturidade, o início da vida adulta, e aí você vai começar a ter os problemas. Trabalho, a tua família que você acabou de constituir, né, a tua formação lá na faculdade e tal, o emprego aqui, a vida com as pessoas, vai começar a enfrentar a dificuldade com as pessoas. Será que eu vou chegar? E aí você afoito como um jovem ainda, você tenta enfrentar aqueles problemas que você tem ali, como você enfrentava naquela caminhada lisa. E não é mais assim. A vida mudou. Aí você tem que enfrentar problemas bem maiores ali pela frente. Aí você começa, dentro de tudo aquilo, a aprender a ter as manhas. Não, peraí, agora não é por aqui, agora é por lá, porque o meu corpo já não é mais aquele de menino. Eu já estou cansado, já estou 25 dias andando. O tornozelo está pegando, o joelho está doendo, a coxa está puxando. O torcicolo de uma noite mal dormida, que eu acordei um dia tudo torto lá, acontece. Então, você começa daí já na fase adulta um pouco mais avançada a saber lidar com... Não, eu vou andar mais devagar aqui, eu já sei que eu posso ir por aqui. É uma paradinha estratégica aqui de 15 minutos, é importante, sabe? É importante andar por ali, desvia esse caminho aqui, dá uma andada ali, se tem uma ruazinha melhor. Não tente ir só por aqui, porque a coisa pode complicar para você. Não ande à noite.
Não saia de madrugada no escurão. Perigoso, né? É perigoso. Né? Então, você já vai começando a driblar assim, até você chegar em Santiago. E aí você disse, mas peraí, mas então acabou a vida? Se era um ciclo de vida completo, acaba a vida ali? Não. Ali você renasce. Ali nasce uma nova pessoa. E é isso que você tinha me perguntado. O que mudou para você? O que mudou? Eu me sinto muito mais fortalecido. Eu confio muito mais em mim. Você se fortalece de uma forma que você não acredita. A forma que você não acreditava antes em você, você passa a ter confiança. Porque você conseguiu ultrapassar barreiras. Na sua meta e conseguiu, né? Você conseguiu obter o sucesso, você conseguiu passar por problemas e por provações que só aquele caminho te trouxe. E tudo muito perto, tudo em 33 dias, tudo compacto. Então, o resumo é esse, o fortalecimento pessoal, acreditar mais em você, acreditar mais na tua força espiritual. Você cresce espiritualmente muito mais. O valor que você dá ao amor da família, o valor que você dá aos amigos, o valor que você dá ao trabalho que você tem, o valor que você dá à vida, é outro sentido. Então, nasce uma nova pessoa, com certeza, e os valores, para mim, hoje, da vida, são completamente diferentes do que eu tinha antes. Que conselho você daria para alguém que está pensando em fazer o caminho, que encare 820 quilômetros, que faça um caminho menor, a condição de cada um? Meu conselho é não pense, vá. Vá. Faça o caminho. Caminhar é preciso. Caminhar é preciso. Cada um tem o seu caminho. A nossa vida é uma caminhada, é uma jornada. Faça esse caminho. Se puder fazer, faça. Todo mundo consegue fisicamente fazer o caminho. Tem que mentalizar, tem que ter força emocional. Com força emocional, todos fazem. Cada um no seu tempo, cada um na sua jornada. Mas todos têm condições. Faça o caminho, vai ser maravilhoso. É uma experiência única. Arion, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, parabéns Marcelo. de todo o Obrigado, coração. obrigado. Se um dia Deus der oportunidade, a gente também talvez vai fazer, né? Com certeza. E não é só isso, caminho, tantos caminhos. A tua entrevista foi uma verdadeira lição para muita gente. Espero que você que nos assistiu tenha aproveitado essa experiência do Arion, né? Então, faça bem, que as pessoas aprendam a apreciar mais a poesia, a vida, a família, os amigos que a gente tem, que são maravilhosos, o trabalho da gente. Então, às vezes a gente esquece de agradecer ao nosso ser superior, de agradecer tudo aquilo que deu oportunidade pra gente. A gente vê tanta gente sofrendo, falta de saúde, pessoa com problemas e mais problemas, mas a cruz, né? Nossa cruz, cada um de nós temos que carregar. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.